Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo por aí? Sim, boa noite, tudo ok. Agora Ai, tá que bom. tem som. Obrigada, estou feliz com a participação de todo mundo, gente. Oi, Tendo umas carinhas bonitinhas ali. oi, Cris, estamos aqui, ó. Oi, Oi, umas amigas no carro. Olha que prestígio. estamos voltando da Doterra, amiga, da Doterra. Gente, eu só vou dar uns minutinhos, tá? Para o pessoal entrar. Quem quiser convidar alguém para saber um pouquinho sobre saúde bucal, saber sobre óleos essenciais, podem ficar à vontade, viu? A sala é aberta. E quanto mais gente saber de óleo essencial, melhor, né? Gente, então vou começar. Quero agradecer todo mundo por estar aqui hoje nesse mais um encontro. Sejam bem-vindos, né? Mais um encontro do Descomplicando os dos Óleos Essenciais. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente faz um encontro com diversos assuntos. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal. Eu me chamo Cristina Dora, eu sou cirurgiã dentista, sou formada há 20 anos, sou casada, moro em São Paulo há 15 anos, tenho uma filha linda de 14 anos, muita gente conhece ela. E eu tenho muito orgulho em falar que hoje eu faço uma odontologia integrativa. Só um minutinho, isso. Eu tenho muito orgulho de falar que hoje eu faço uma odontologia integrativa. Eu fiz pós-graduação em odontologia hospitalar no Einstein, e lá eu conheci um pouco sobre isso de uma medicina integrativa, né? E o que quer dizer isso? Assim como na medicina integrativa, temos a odontologia integrativa também, né? O que é? A gente propõe uma parceria entre o profissional e o paciente, né? Então, assim, a gente olha o paciente como um todo. Então, nesse conceito, o cirurgião dentista inclui as práticas integrativas complementares, né? As famosas PICs, né? Então, e é muito legal porque, hoje em dia, faz parte do rol do SUS, né? As práticas integrativas. Assim como o acupuntura, o reiki, florais, né? A aromaterapia também faz parte dessas práticas integrativas. E eu, né, quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada nos óleos essenciais. Então, eu quero falar um pouquinho começar um pouquinho falando sobre saúde bucal, né? Então, de acordo com a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência da doença. Então, a saúde bucal, ela não está restrita só à boca, né? Nós, que somos da odontologia integrativa, enxergamos um paciente como um todo. Assim como a gente começa a perceber que não é só uma restauração, né? A boca é a primeira porta de entrada
da nossa alimentação, né? E que é muito importante para a nossa saúde. Então, a gente tem que olhar muito bem isso, né? E eu comecei, através, né, dessa visão, né, integrar os óleos essenciais no consultório. Então, é assim, de acordo com a OMS, né, isso se conceita desde 1948, né, então simboliza um estado em que a pessoa está livre de dores, desconfortos e alterações da boca e da face, abrangendo as condições em que qualquer distúrbio pode afetar a qualidade de vida, impedindo a pessoa coma, sorria, fale ou se sinta socialmente desconfortável. Então, vocês estão vendo que é um aspecto muito amplo, né, hoje em dia, a questão da definição do que é saúde. E falando um pouquinho em saúde bucal, eu gosto sempre de falar saúde bucal e coração, né? De acordo com a American Heart Association, né, uma má higiene bucal pode ser responsável por vários problemas cardiovasculares, né? Entre eles, endocardite bacteriana, aterosclerose, o infarto e até mesmo o AVC. Hoje em dia, a saúde bucal ela está relacionada diretamente com os problemas sistêmicos, né? E assim como o coração. Acho interessante que, segundo o Instituto do Coração, né, Universidade de São Paulo, 45% das doenças cardíacas têm início na cavidade bucal. Tanto é que, hoje em dia, o INCOR, né, ele não faz nenhuma cirurgia cardíaca sem antes passar pelo cirurgião dentista. Então, é muito legal essa integração, né, da medicina com a odontologia, né? Então, a nossa boca abriga mais de 50 milhões de bactérias, né? E são mais de 700 tipos de bactérias, né? Então, além do resto de alimentos, tem a formação da placa bacteriana, né? Caso não seja removida na escovação e no uso do fio dental, essa placa vai calcificando, né? Ela se torna tártaro e ela fica em contato com a boca da gente o tempo inteiro. Então, é nesse ponto que mora o perigo. Por que eu falo que mora o perigo, né? Por meio de feridas, né, que estão presentes na boca, essas bactérias podem cair na corrente sanguínea. Então, aqui, essa figura do lado esquerdo é para mostrar como a boca da gente está interligada aos órgãos do corpo, né? Através de artérias, veias, nervos, né? Então, e essas bactérias, né, elas colonizando ali na boca, elas podem cair na corrente circulatória e ir para qualquer órgão do corpo, principalmente o coração, né? Se for um coração que já tem algum problema, elas vão e colonizam lá no coração, onde tem as famosas endocardites bacterianas, né? A aterosclerose, né, paciente com arritmia, então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Então, o sinal de alerta que eu sempre falo, gengiva saudável não sangra, viu, gente? Então, aqui a gente mostra uma ilustração de uma bactéria que cai na corrente circulatória. Então, imagina só, gente, mais de 50 milhões de bactérias por aí na corrente circulatória vinda de um dente infeccionado, né? Isso é muito, muito importante, né? Então, assim, as bactérias presentes em uma infecção bucal, elas podem se deslocar para os seios da face, né? Elas podem proliferar ali numa sinusite, né, para pulmões, para articulações como artrite, né, e até mesmo para o cérebro. Então, as doenças, elas estão presentes na cavidade oral, elas podem levar a infecção para todo o corpo. Ou seja, dente doente, corpo doente. Eu gosto sempre de falar essa frase. Então, olha só que interessante, né? Dente doente, né? Então, essa infecção, ela pode ir para várias regiões do corpo, né? Cérebro, coração, pulmão e articulações. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre periodontite e doenças, né, com condições sistêmicas, porque pacientes com diabetes, pacientes imunodeprimidos, pacientes com doenças cardiovasculares, né, e pode até interferir na gestação, né, doença periodontal pode acelerar o parto, né, pode até surgir um parto prematuro aí. Então, várias condições sistêmicas podem advir por causa de uma infecção na boca. E como que a gente consegue controlar ou evitar isso, né? Prevenção, né, gente? Escovar os dentes após as refeições, usar o fio dental, ter uma alimentação saudável, consultar o dentista regularmente, a gente fala a cada 6 meses, pelo menos, né? E nessa hora que os óleos essenciais entram também, a gente inclui óleos essenciais na nossa rotina, né? Como uma forma de prevenção também. E como que os óleos essenciais podem ajudar a gente
nessa questão da prevenção, né? Eu vou só dar uma revisada, né, rapidinho, o que é aromaterapia, né? Aromaterapia é uma ciência que visa promover a saúde e o bem-estar do corpo, mente e das emoções. Então, através do uso terapêutico dos aromas. Então, assim, os óleos essenciais, eles não é hoje muita gente fala, é modinha, né? Mas o óleo, a aromaterapia, ela é uma prática integrativa milenar. Então, ela está presente na nossa vida mais de 3.500 anos antes de Cristo. Os egípcios já usavam óleos essenciais para embalsamar cadáveres, né? Já usava plantas através da fitoterapia, né? Para curas, né? E tratamentos. Cleópatra usava óleos essenciais. E uma fase ficou muito famosa, né, para a gente, ficou famosa no sentido da gente identificar, né, os óleos essenciais, através das citações bíblicas e através do nascimento de Jesus, né? Jesus recebeu 2 óleos essenciais, mirra e incenso, né? Então, o óleo essencial ele é a proteção da planta. A planta não tem braço nem perna para se defender. Então, a planta usa os óleos essenciais para se afugentar, para espantar pequenos animais, né? Para se autocurar de alguma agressão, mudança de clima e de temperatura, né? A planta sofre com isso. Então, ela solta o óleo essencial, ela exala o óleo essencial através de umas bolsas minúsculas que existem na planta, e essa bolsa vai trazer essa proteção que ela precisa, né? Esse sistema imunológico que a planta precisa, né? Então, os óleos essenciais, eles têm muito benefício para a gente, porque ele consegue ultrapassar nossa membrana celular e fazer eles são efetivos de dentro para fora. Então, a gente consegue ter uma reparação celular, a nível celular, com os óleos essenciais. Tem alguns óleos que eles são antibactericidas, antivirais, eu vou falar um pouquinho deles mais para frente, né? Então, como que tem a ver os óleos essenciais com a odontologia, né? Então, assim, quem nunca, né, fica ansioso para ir ao dentista, né? Ninguém vai para o dentista saltitando, dentista hoje, né? Então, a ida ao dentista gera uma ansiedade. Eu lido muito, a gente que é dentista, a gente lida muito com pacientes que têm traumas, né? Traumas vindos da infância, traumas de algum tratamento que não teve com sucesso, traumas mesmo, né? Então, a gente pode mudar um pouco esse cenário usando os óleos essenciais. Como? A gente pode começar, aqui tem colegas dentistas, a gente pode começar usando os óleos essenciais na recepção, né? Preparando esse momento para receber o paciente. Né? A gente pode colocar o capim-limão, que ele tem uma propriedade de calma e tranquilidade. O guimandarim, né? Ele ajuda a equilibrar nossas questões de ansiedade, de agitação e nervosismo. Tem o lavanda ali, né? Tá escrito lavanda, só que é o lavanda, só que tá repetindo o mandarim. Para transtorno de ansiedade, paciente agitado e nervoso, né? O tangerina proporciona alegria e calma, e o tangerina é um óleo que cientificamente ele ajuda na depressão, ajuda nos sintomas de depressão. O cedro é extremamente calmante, né? O On Guard, ele é o óleo mais usado na odontologia. Então, vocês vão ver, eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Ele ajuda na proteção e na imunidade. E o Lemon, ele limpa e purifica o ambiente e ainda melhora o humor, né? Todos os óleos cítricos, eles têm essa capacidade de melhorar o humor. Então, isso. Então, aqui, no atendimento, né? Como que a gente pode usar os óleos? O bergamota auxilia no tratamento de herpes. Isso aqui só alguma introdução dos óleos essenciais e as propriedades deles, né? Auxilia no tratamento de herpes. O lang-lang ajuda a reduzir a sensação de medo, ele é um hipotensor poderoso. Laranja controla a ansiedade. Lavanda e lemon também apresenta efeito calmante. A camomila romana, ela é calmante, analgésico. O melaleuca, a gente usa muito para aftas, herpes e lesões bucais. Copaíba, inflamação gengival. E a mirra, ela é um confortante para a boca, para a gengiva e para a garganta. A mirra é fantástica para a gengivite, viu, gente?
Então, eu gosto de falar um pouquinho como que eu comecei a ter essa experiência com óleo essencial. Eu conheci os óleos essenciais quando eu tive Covid, e eu fiquei 9 meses sem olfato, sem paladar. E eu conheci os óleos essenciais através da minha irmã. Ela fez comigo um protocolo. E em 3 dias, eu recuperei meu olfato e meu paladar. Então, sim, foi incrível. Então, eu, através daí, comecei a usar os óleos aqui em casa, comigo, e foi levando aos poucos para o consultório, através do difusor, oferecendo óleo essencial para o paciente que chegava com alguma crise respiratória, ou o paciente chegava com pânico mesmo, né? Eu vi aqui durante o atendimento, o paciente tinha pânico, e eu oferecia um óleo essencial, o Adaptive, o Balas, né? O próprio lavanda mesmo, pingo até hoje, né? Assim, no babador do paciente, né? Para ficar sentindo aquele cheirinho, né? E ser um momento tranquilo, né? Então, e eu comecei a compartilhar os óleos essenciais com os meus pacientes, e isso faz toda a diferença no nosso tratamento. Eu atendo muito paciente de home care, então são pacientes idosos, na maioria, e são pacientes polimedicamentosos, o paciente faz uso de muita medicação. Então, a aromaterapia, por ser uma terapia simples, né, através dos aromas, é uma terapia muito efetiva. Então, eu consigo tranquilizar o paciente sem ter que oferecer nenhum remédio para ele. Então, isso é fantástico, gente, isso é maravilhoso. Esse caso aqui eu gosto muito de estudar, pessoal que me conhece sabe, né? Então, eu sempre me baseio em estudo científico. Então, a gente consegue ver bastante estudo científico hoje. Se a gente for procurar lá na PubMed, quem tem costume de procurar algum artigo, você escreve o nome lá, Essential Oil, e vai aparecer um gráfico. Vocês conseguem ver como as visitas, né, e a procura para os óleos essenciais aumentou muito do ano de 2018 para cá. Então, assim, é muito recente. Antes a maninha é bem tênue, depois começa os picos, né, de procura, né, desses estudos. Então, a gente tem muito estudo, muita coisa legal, né. Aqui foi um estudo feito com crianças de 6 a 9 anos, né. Então, foi feito 2 procedimentos, né, o primeiro inalando óleo essencial de laranja e o outro sem inalar, né, que foi um grupo controle. Então, foi medido o nível de ansiedade da criança através do cortisol. Um exame do cortisol é feito através da saliva, né? E a pulsação, né? Foi feito a aferição da pressão antes e depois do tratamento, né? Então, foi possível constatar, realmente houve a redução do cortisol e a pulsação das crianças na sessão em que eles usaram o óleo essencial de laranja. Então, óleo simples, né? Muito acessível, é um óleo que tem um custo baixo, então, sim, e é super efetivo. Isso no atendimento infantil. Então, quais os desafios que a gente tem hoje, né? Um dos desafios grandes, né, que são o nascimento dos dentes, né? Então, a gente pode fazer uma solução com camomila romana e óleo essencial, óleo de coco fracionado, o copaíba, o lavanda, né? Faz essa misturinha e pode usar topicamente na gengiva do bebê antes mesmo de começar a nascer os dentes, né? E pode usar também no consultório o óleo de laranja ou de camomila romana, ou no quarto do bebê também. E então, essa fase, vou voltar aqui um pouquinho, essa fase da criança, né, é uma fase que às vezes a gente se lembra demais, né? Muita gente já passou por essa fase da dentição, né, dos primeiros dentinhos, né? A criança fica muito irritada, ela pode perder o apetite, diminui sono, né? Ela apresenta distúrbio alimentar, aumenta a salivação, né? Todo mundo já passou por isso alguma vez, né? Então pode até aparecer febre, né, nesse momento, né? Então, para ajudar nesse momento, a gente pode usar os óleos essenciais, né? A camomila romana, como eu acabei de explicar, e a gente pode fazer uma mistura, né, de acordo com a idade do paciente, então tem que ser muito diluído, porque o óleo essencial, ele não é porque é natural que ele não faz mal. Então, a gente precisa dosar muito a quantidade de óleo essencial que a gente usa, e tem que ter um protocolo muito, muito rigoroso. Por isso que a gente sempre fala, procurar um aromaterapeuta ou um consultor de bem-estar que entende do assunto, tá?
Então, nesse caso aqui, ó, eu vou até falar a formulazinha. É 1 gota de óleo essencial para 3 gotas de óleo de coco fracionado, tá? Mas tem que ser... E a gente vai passar na gengivinha do paciente, né? Por que que a gente pode ingerir ou usar os óleos essenciais na boca com segurança? Eu sempre falo isso porque eu escolhi a doTERRA, né, como empresa, porque eu confio, né? A doTERRA, ela tem um critério de certificação chama Certificado de Pureza Testada e Garantida. Os óleos essenciais, eles passam por mais de 50 testes. Então, através desse teste que a doTERRA faz, que a gente consegue a liberação da Anvisa para consumo. E para a gente usar o óleo de uma forma muito segura, né? Então, eu gosto muito de falar sempre isso. Outra situação que a gente usa os óleos essenciais são nos hábitos parafuncionais. Isso é um desafio diário, né? Então, apertamento dental, bruxismo, onicofagia, que é o fato da gente de roer unha, morder bochecha, lábio, né? Roer objetos como lápis e canetas, ou apoiar a mão no queixo, quem nunca, né? Então, isso são hábitos parafuncionais. São costumes involuntários que pode trazer problemas severos para a nossa saúde. Então, eles não têm, esses hábitos não têm uma função específica, né? E são desencadeados pelo estresse, e a gente acabou de vir na pandemia, a gente tem muitos relatos, muitos casos de pacientes que têm fratura dental, né? Vieram com isso daí depois da pandemia, e esse ato de apertamento, bruxismo, ele só vem aumentando, né? Então, os óleos essenciais, eles ajudam a aliviar essas questões. Então, como que a gente pode usar os óleos essenciais? Fazendo massagem, né, no local da dor. Normalmente, a gente usa o pés tenso, o Deep Blue e o Copaíba. Então, como é que que vai acontecer? Ele vai ajudar a reduzir a tensão e inflamação aqui na região muscular, né? Tanto aqui na região do masseter, como na região do trapézio, toda essa região aqui. Uma dor, um hábito parafuncional, ou um bruxismo, ele pode levar a dores severas. Quem tem, sabe, né? Eu tenho apertamento dental. Então, eu uso placa, mio-relaxante, e lanço mão dos óleos essenciais o tempo inteiro. Quando eu estou com essas, não vou dizer crises, né? Mas quando eu estou nessas questões, né? De apertamento dental, né? Então, como que os óleos vão funcionar? Eles vão funcionar como uma rotina, né? Não é passando uma vez que o óleo vai resolver. A gente tem que ter uma rotina com os óleos essenciais. Assim como a gente tem a rotina de skincare, a gente tem rotina com medicação, né? Então, a gente coloca os óleos essenciais na nossa rotina. Que aí a gente vai ter resultado, né? Então, assim, quando a gente coloca na rotina e a gente começa a usar, a gente se sente melhor. Então, já houve uma mudança. A gente depois não consegue, a gente não esquece mais de usar. Então, é isso. Colocar na rotina e usar, e a gente vai integrando isso na nossa saúde o tempo inteiro. Então, aqui outros óleos que a gente usa também, Aroma Touch, que alivia a tensão muscular, o Steed, que é o óleo do equilíbrio, né? Para criança, a doTERRA tem óleos específicos para criança, numa diluição própria. Esses óleos já são em rolon. A gente já usa ele para passar direto. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Os rolons são assim, ó. Eles têm um bocalzinho, tá vendo? Então, ele já é diluído na quantidade certinha, na dosagem certa para crianças e idosos. Esses óleos do Kit Kids, né? Que a gente sempre fala. Então, esses óleos já são na proporção ideal. Porque o idoso também, ele tem uma pele tão sensível como a da criança, né? O Calmer, ele traz alívio às dores musculares. O Balance é o óleo do equilíbrio. E o Serenity, ele alivia nas tensões e no estresse. Agora, uma coisa que a gente gosta muito, né, são as receitinhas. Aqui eu vou falando um pouquinho de cada óleo, né, explicando a função de cada um, né, o benefício que o óleo traz para a gente. Dor de dente, né? Então, aqui, isso daqui é uma dica, na verdade. Às vezes a gente
passa por alguma situação no final de semana, no feriado, que não consegue encontrar um dentista próximo, né? Então, isso aqui são alternativas, né, de alívio temporário ali, até procurar no outro dia, ou assim que der, procurar um profissional, né, para resolver o problema que está em questão. Então, assim, aqui a gente vai usar camomila romana, on-guard, melaleuca, né? Por quê? Eu vou começar a falar aqui qual que são as indicações, né? O camomila romana, ele é anti-histamínico, antibacteriano e ele é imunoestimulante e ele é sedativo. Tanto o camomila romana quanto o melissa, que é a nossa capim-cidreira. Eles têm uma propriedade de sedação muito elevada. O on-guard, ele é um óleo mix de óleos essenciais, ele é composto por cravo, eucalipto, que é analgésico, alecrim, que é analgésico também, laranja, que é antisséptico e imunoestimulante, e a canela. O melaleuca, ele é um analgésico, antibacteriano, antifúngico, antisséptico, antiviral. Eu gosto sempre de falar da melaleuca porque, como eu falei lá atrás, o óleo essencial, ele é a parte imunológica da planta, né? É o que mantém a planta saudável. O melaleuca, ele é extraído lá da Austrália. A planta melaleuca, ela nasce dentro de um pântano. Imagine como a planta, ela precisa se desenvolver e ela precisa ter um mecanismo de defesa muito potente. Então, ela é antifúngica, antiviral, antibactericida. Então, a gente traz todos esses benefícios para a gente usar na nossa saúde. O mirra, como eu já falei, o mirra, ele é um óleo maravilhoso para a questão gengival. Ele é anti-infeccioso, anti-inflamatório, antifúngico, antimicrobiano, antiviral. O peppermint, ele é um vasodilatador. Muita gente, quem nunca conheceu um peppermint, né? O peppermint, ele é o óleo, um dos óleos mais famosos da aromaterapia, porque ele causa uma vasodilatação nas nossas artérias. Então, o sangue flui melhor. Então, na questão de dor, ele acalma, né? E ele traz analgesia. E o cravo, ele é um poderoso antioxidante, antibacteriano, antiviral, antifúngico, e ele também é regenerativo. Então, a gente usa muitos óleos essenciais para afta também, né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, e a gente ficar sempre atento com a afta ou herpes, né? Elas são infecções virais, elas duram em torno de 7 a 15 dias. Então, assim, quem tem algum machucado na boca que não melhorou dentro desse prazo, procure ajuda, ou vá no médico, né, de cabeça e pescoço, ou procure dentista em primeiro lugar, né, gente? Depois, caso você não encontre um dentista na hora, o médico como que eu digo? Ele vai estar mais atento a essas questões ao médico de cabeça e pescoço, tá? Mas o dentista é a pessoa que vai mais entender de todas as questões da boca, né? Principalmente dessas lesões que não cicatrizam. Então, nesse caso da afta, o que a gente pode fazer? Em um frasco de 10 ml, colocar 2 gotas de cada óleo e completa com óleo de coco fracionado. Então, vai fazer o uso 2 vezes ao dia, pode aplicar direto com o cotonete nas lesões, tá? O black pepper, eu vou falando um pouquinho das características dos óleos, tá? Ele é antioxidante, ele é estimulante e ele é neurotônico. Então, ele ajuda a tirar a questão da dor também. A herpes também é uma condição fúngica, viral, desculpa, gente. Então, como que a gente faz? Passa topicamente o óleo essencial no local e usar os óleos para aumentar a imunidade. No caso, o copaíba, né, e o on-guard. A herpes, ela pode vir de uma baixa imunidade, ela pode vir por uso de medicação, né? Pode até por febre, né? Geralmente a herpes está associada a paciente que teve febre alta e logo aparece alguma herpes, né? Eu gosto muito de falar dos endócrine. Os endócrine é um mix de óleos essenciais que tem coentro, semente de coentro, gerânio, zimbro, alecrim, tangerina e tomilho. Então, é um óleo desintoxicante.
e eu acho muito interessante usar o óleo logo depois da anestesia, para ajudar a limpar o corpo da gente de substância tóxica, né? Que é anestesia, algo químico, né? Alguma coisa sintética. Então, a gente pode tomar esse óleo essencial, porque todos os óleos que estão na composição, eles podem ser ingeridos com segurança. Então, vai tomar de 2 a 3 gotas ao longo do dia, tá? E uma coisa que eu gosto sempre de falar, quem for fazer ingestão de óleo essencial, tem sempre que fazer com óleo diluído, tá? Em um veículo, ou pode ser um azeite, ou pode ser o TCM, tá? Que é um óleo de coco fracionado e próprio para a gente poder fazer ingestão, tá? Para deixar esse óleo essencial mais diluído possível. Então, o que o endócrino faz? Ele ajuda o corpo a livrar de toxinas e radicais livres, né? Ao mesmo tempo que ele ajuda na função saudável de muitos órgãos, como fígado, rins, que são os órgãos que ajudam a fazer a limpeza, né? E são os que a gente excreta, né? Geralmente as medicações, pulmões e pele. Tem uma versão agora dos endócrino em cápsulas. Então, é bem interessante a gente fazer o uso já da cápsula, né? Do que a gente ficar preparando, já que tem pronto, né? Aqui no caso de pós-cirúrgico imediato, a gente não recomenda nenhum bochecho, tá? Então, a gente vai fazer o bochecho 24 horas após o procedimento. Mas isso não significa que a gente não possa passar o óleo por ali, por perto, tá? Então, fazer o uso do copaíba sublingual é muito bom, porque ele é um excelente anti-inflamatório. O orégano cravo e o tomilho é legal porque ele é analgésico, antiviral e antioxidante. E o cravo e o limão, né, para dor e antisséptico. Achei que tinha alguém falando alguma coisa. Então, um bochecho, que é bem legal, a gente sempre tem em casa, pós-cirúrgico, né, fazer 3 gotas de peppermint, 3 gotas de melaleuca, 3 gotas de lemon, 2 de lavanda, 5 de on guard, e coloca 10 ml de óleo de coco fracionado. Esse é o óleo de coco da Doterra. Ele é um óleo de coco que não tem a película, então ele não endurece, é um óleo que fica sempre líquido. E diluir tudo isso em 100 ml de água, tá? Esse bochecho, 24 horas após a cirurgia, extração de siso, alguma cirurgia de gengiva, né? Um aumento de cloroclínica, que a gente faz aqueles... geralmente, quando a gente vai aumentar a exposição do dente, para deixar um dente maior, né? Então, alguns procedimentos, pode usar ele. Pode usar também após movimentação ortodôntica, tá? Então, uma coisa também que a gente indica muito é para candidíase, né? A candidíase pode ser desde criança com sapinho, né? Aquele famoso sapinho, ou mesmo pacientes que fazem quimio e radioterapia, eles podem ser acometidos de cândida também. E eles também podem ser acometidos de afta, tá? Tem muitos pacientes que fazem quimio e radioterapia que dá muita afta na boca, a gente chama isso de mucosite, tá? Então, no caso da cândida, a receitinha aí, ó, 5 gotas de peppermint, 5 de melaleuca, 3 gotas de cravo, 3 gotas de canela e 5 de mirra, coloca no frasco e usa 5 gotas dessa misturinha em 100 ml de água. E vai fazer bochecho, tá? Bochecha 30 segundos, 2 vezes ao dia. O paciente faz uso de prótese total também. Aqui, outra dica também da candidíase oral. 15 gotas de lavanda, 15 de melaleuca, 15 de on guard, dilui tudo num frasco de 100 ml de óleo de coco e aplica na região afetada 3 vezes ao dia. E para crianças, né, coloca 2 gotas de óleo de lavanda no dedo da mãe e deixa a criança chupar um pouquinho, né, quando tem uma candidíase muito, muito avançada. Como que a gente pode fazer uso dos óleos essenciais no uso diário? Para halitose, saburra lingual, gente, é um nome meio estranho, né, falar saburra, mas é aquela... Adriana, sim, as receitas sim, depois eu mando nos grupos, tá? A saburra lingual é aquela camada meio amarelada, até esbranquiçada que fica em cima da língua, porque a língua é um tapete, gente. Então, sim, o que eu sempre aconselho? Usar raspador de língua, tem um raspador muito legal da Ayurveda,
Se a nossa querida da Ayurveda estiver aqui, a Ive, ela vai falar ok, né, para esse raspador. É um raspador de cobre. Então, ele é muito legal para a gente raspar a língua, né? Todo dia de manhã é bom a gente raspar a língua porque o corpo da gente, durante a noite, ele faz um detox. E o último lugar, né, que o corpo da gente elimina as bactérias é na boca, na língua. Então, é muito bom a gente acordar de manhã, faz a limpeza da língua, depois a gente vai tomar o café da manhã, depois a gente vai fazer as nossas atividades, né? Conheço gente que não escova dente de manhã. Gente do céu. Vamos tirar essas bactérias da boca, viu? Então, aqui, uso diário, halitose, sabor legal e antisséptico, né? 2 gotas de lemon, 2 gotas de On Guard, misturar com 100 ml de água e fazer bochecho 2 vezes ao dia. Pode também fazer uma água saborizada e tomar durante o dia, né? Com On Guard ou lemon. Essa aqui é uma dica muito legal que eu gosto de falar. Você pode pegar o seu fio dental, a caixinha do fio dental mesmo, e pinga lá dentro dele 2 gotinhas de melaleuca e 2 de peppermint. Você vai ter um fio dental com propriedades, né, propriedades anti-infecciosa, antiviral, antibacteriana, e o refrescância do peppermint. E a doTERRA tem um creme dental, que é o creme... eu gosto de ser, é muito polêmico essa questão, né, do creme dental com flúor, né? Mas hoje eu entendo, como eu falei para vocês, eu estudo bastante, leio bastante, e eu sei hoje a importância do flúor na nossa saúde. A importância maléfica. A Renata está aqui, ela vai me entender, né, Rê? Então, assim, o flúor, com o passar do tempo, tem vários artigos científicos, se vocês quiserem procurar na PubMed, tem muita coisa falando, que ele não ele acaba com o tempo ele sendo neurotóxico, né? Então, o nosso organismo não elimina o flúor. E os nossos dentes, o nosso organismo não precisa de flúor mais, né? Na época da formação dos dentes, tudo bem, só que depois não precisa, né? E o creme dental da doTERRA é um creme dental maravilhoso. É isso mesmo, Jane. Não fica... Eu conheci o creme dental da doTERRA com a Jane. Porque no lugar do flúor, ele tem hidroxiapatita. Então, é uma nanotecnologia. Isso, hoje em dia, os cremes dentais na Europa, Estados Unidos, já tem a hidroxiapatita na formulação do creme dental e não tem o flúor. Ele é adoçado naturalmente com xilitol. Ele tem a sílica hidratada, né, que é um agente abrasivo natural, que ajuda a remover a placa bacteriana. Vocês vão notar, gente, com o tempo de uso do creme dental do On Guard, o nível de placa bacteriana, de tártaro, vai diminuir pra caramba. Ele tem laranja, tem cravo, ele também tem melaleuca, eucalipto, alecrim, então ele tem todas essas propriedades que trazem benefício para a nossa boca. E a gente pode preparar também um borrifador, né, para limpar nossas escovas, né, borrifar melaleuca, On Guard, lemon, diluído em água, pode preparar um borrifador. Depois eu passo a receitinha para vocês com a quantidade ideal. Borrifa nas escovas, deixa ela secar naturalmente. Quem gostar de proteger a escova com aquele protetor, procura um que deixa a escova respirar, tá? Porque a escova molhada e úmida, ela é proliferação de bactérias, de fungos. Então, a gente não quer isso a gente tá deixando a boca com uma boca tão saudável, né? Para escovar com uma escova que está cheia de bactéria. Então, eu gosto de falar também que a gengivite é uma inflamação causada pelo acúmulo de bactéria, né? A gengivite. Então, como que a gente faz para reduzir essa gengivite? O copaíba, a mirra e o creme dental On Guard. Tá? Ajuda muito na diminuição desse biofilme que traz tantas coisas ruins para a nossa boca. Esse daqui são 2 casos de uso de óleo essencial. São 2 pacientes meus. Um teve uma lesão, né, por uma comida quente, lesionou, ficou uma ferida aberta mesmo. E 3 dias depois de uso de melaleuca local, o melaleuca, nesse caso, eu usei puro, tá? Com cotonete. Já começou a ter uma formação de tecido ali. E o outro foi uma paciente que fez preenchimento labial e começou a ter um tecido ali, né? Um acúmulo do preenchedor e começou até a ficar meio amarelado, né? Meio roxo ali, né? A gente ficou com medo de ser um tecido necrótico ali. E a gente usou o Frankincense. O Frankincense é um excelente óleo de reparação celular. Então, eu uso muito o Frankincense também para atendimento de paciente oncológico. Paciente que tem aquelas feridinhas que eu falei, né? Que tem mucosite, que tem afta.
Então, eu faço uma mistura de frankincense, copaíba, mirra e lavanda. E todos os dias o paciente pinga uma gotinha na boca para melhorar esse quadro geral. Então, quais cuidados que a gente tem que ter, né, em relação à nossa saúde bucal? Não fumar, reduzir o consumo de álcool, dar atenção à alimentação, reduzindo o consumo de carboidratos, né, e alimentação rica em açúcar, porque isso alimenta a placa bacteriana. Dar atenção também em tratar as doenças crônicas, né, que interferem na nossa imunidade. Reduzir o estresse, isso daí é meio complicado, né, mas os óleos essenciais ajudam a gente na redução do estresse. E ficar atento à saúde geral, né, é aquela base da pirâmide, né, do bem-estar. Prática de atividade física, consulta regular aos médicos e aos dentistas, tá? Então, eu gosto sempre de falar que as nossas escolhas de hoje determinam o nosso amanhã. E as nossas escolhas, elas estão relacionadas como a gente quer viver, né? Como a gente quer chegar daqui 20, 30 anos, né? Então, a gente escolhe hoje como que a gente quer levar a nossa saúde. Eu faço uso dos óleos essenciais como prevenção. E em 2 anos de óleo essencial, minha vida já mudou muito. Aqui eu coloquei alguns artigos científicos, tá? Que a gente pode procurar nesses links, né, da PubMed. Tem um Aroma Science, que é muito legal, tem muito artigo científico lá. E depois, se vocês quiserem alguma ajuda, né, se alguém quiser saber mais desses links, pode me pedir, tá? E é isso, gente! Nossa, olha, 43 minutos falando aqui de saúde bucal. E teve gente que achou que não tinha assunto para falar, né? Falar de óleo essencial na saúde bucal? Como assim, Cris? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Se eu não souber, eu vou atrás para tentar solucionar. Deixa eu tentar tirar isso daqui. Ai, gente. Vocês aprenderam tudo de saúde bucal? Ah, da síndrome de... É bem complexa essa síndrome, viu, Ariane, né? Então, a síndrome é uma característica que o paciente tem muita secura, né? E é muito... Muita gente fala que é muito parecido, exatamente, secura da boca. É hidratação da boca mesmo, tá? Pode usar E a gente tem que olhar muito o lado da doença autoimune, né? Então, assim, o que a gente pode usar? Copaíba, DDR Prime, que aumenta a imunidade, né? E controle emocional também. Toda doença autoimune tem estudos comprovando que é uma doença que tem origem do fundo emocional. Então, depois, se você quiser, Ariane, me chama para a gente poder conversar sobre algum protocolo, tá? Para essa secura da boca. A boca aparece muitas feridas, né? Por conta da secura. É o paciente que tem uma quantidade maior de placa bacteriana, porque altera o pH da saliva totalmente. O paciente sem saliva não faz proteção. É um paciente que tem mais cáries, né? Então, é um quadro bem complexo, viu? A síndrome é bem complexa. Deixa eu ver o que mais, gente. A Jane colocou aí meu arroba do Instagram. Quem quiser pode me mandar mensagem no celular. E a gente conversa. Ai, gente, que coisa boa, tô feliz. Ai, minha paciente linda. Veralice, coisa mais linda. Ai, gente, obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem me procurar. Tudo certo? Ninguém tem dúvida mais, gente? Tá tudo certinho aí? Se tiver tudo bem, vou encerrar por aqui. Gente, então, ó, beijo bem grande no coração de vocês. Obrigada pela participação de todo mundo. Fiquei super feliz.
E até o próximo encontro, tá? Semana que vem nós teremos um encontro, nós vamos falar sobre os óleos essenciais da Bogo. Quem adquiriu o Bogo não deixa de assistir nosso próximo encontro, viu? Nós vamos falar e dar dicas maravilhosas de uso dos óleos. Até! Beijo!